Você já viu a mais nova? Colocaram o São Paulo no papel de vilão. Veja bem, o Palmeiras venceu, jogou o Santos para o fundo do poço e tomou uma distância de 3 pontos do Flamengo. E sabe quem é o culpado de tudo isso? O São Paulo, mas na cabeça de alguns. E esses alguns são alguns da torcida do Flamengo. E já já você vai entender tudo o que está acontecendo, tá? Vamos conversar sobre essa palhaçada. E vou até aproveitar o momento e contextualizar algumas coisas que eu falei no pós-jogo, que eu gravei e postei no meu canal principal chamado Renato Persona. Esse aqui é o Renato Persona 2.0. Se quiser, clica no inscrever-se aqui embaixo e se inscreva nos dois. Tá os dois aqui. E deixa o like, hein? Clica no joinha para a plataforma divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Pois bem, quem já me conhece de um tempo sabe que a base do meu pós-jogo é dar aquela pincelada rápida nos pontos importantes e até aqueles que passaram batido por boa parte da mídia, né? A intenção é ser dinâmico e dar a minha opinião sobre esses pontos. Eu não fico narrando. Aos 2 minutos o São Paulo chutou uma bola e foi interceptada pela zaga. Aos 6 minutos o São Paulo cedeu um contra-ataque. Cara, eu não faço isso. Não faço isso. Porque pensa comigo, se eu pegar todos os pontos da partida para comentar, desde os mais irrelevantes até os mais impactantes, o vídeo vai ficar muito cheio e eu não vou conseguir me aprofundar em nada. Vai ficar um vídeo de meia hora, quase uma live, e não vai render. E tem uma outra coisa que eu tento não fazer e acabo fazendo até com uma frequência alta, que é ser um cara redundante. Um exemplo, no vídeo anterior, no pós-jogo, eu falei sobre o Lucas. É o quarto jogo seguido que o Lucas entra em campo e não sai sentindo dor. Isso é muito bom. Né? Aquela bicicleta que ele deu, se aquela bola entra, eu falei que eu ia tatuar a cara dele na minha virilha. E aí aparece um ou outro nos comentários, poxa, mas se ele não queria que o Lucas saísse do São Paulo? Realmente, se o Lucas continuasse no departamento médico, não é interessante para o São Paulo. Seria legal ele rescindir o contrato amigavelmente, mas não faz sentido se ele voltar a jogar bem. Aí já é outra história, não é verdade? Mais um exemplo é o que eu falei sobre o goleiro Rafael. No lance do pênalti, a Arrascaeta na bola, a Arrascaeta é um ótimo cobrador de pênalti e o Rafael é um péssimo pegador de pênalti. Em que ponto que eu estou mentindo? Só que eu pensei assim, bom, eu acho que eu deixei claro demais, né? Rafael é um péssimo pegador de pênalti. Não estou inventando nada nem viajando. Ele não é bom em pênalti, ok? Não estou falando que ele é um péssimo goleiro. Ele só não é bom em pegar pênalti. Eu deixei para lá, falei, não vou ficar me explicando muito que eu acho que o Rafael é o melhor atleta do São Paulo na temporada. É um cara que mais salvou o São Paulo, está operando verdadeiros milagres debaixo das traves. Não vou falar sobre isso. Eu acho que a turma já entendeu, né? Que ele é um péssimo pegador de pênalti. Só que nem todo mundo entendeu. Teve cara ali que achou que eu estivesse criticando o Rafael como goleiro. Que ele é um péssimo goleiro, etc e tal. Teve um ali que mandou eu ir lá catar no lugar dele. Como se eu fosse goleiro. E quando eu elogio o Luciano, rapaz, aí o pessoal que não gosta dele, não é que não gosta, é que tem implicância. Quando o cara parte para implicância, acabou. O Luciano pode fazer um gol da final do Mundial. Sempre vai ter aquele porém. Luciano não é ídolo. Ele fez o gol, mas o Luciano não é ídolo. Cara, eu lá quero saber se o Luciano é ídolo ou não é. Existe um fato e a gente precisa falar sobre isso. O Luciano fez o 15º gol dele na temporada contra o Flamengo. Ele é o artilheiro do São Paulo e ele tem 22 participações em gols. Ele está em primeiro lugar e o segundo lugar é o Ferreirinha, com 11 participações em gols. 8 gols e 3 assistências. O Luciano vai terminar a terceira temporada seguida como artilheiro do time. Já pode pedir música no Fantástico. E sem contar que ele é o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século. Ele está a 16 gols de distância do Rogério Ceni. Na temporada que vem ele passa. Então como eu vou esculachar o Luciano de uma forma vitalícia, sem parar, até quando ele faz uma coisa boa? Como é que eu vou esculachar o amigo torcedor são paulino que o tem como ídolo? E olha só o que o Felipe Melo falou sobre isso. Esse negócio de sentar em mesa de Raí ou Rogério Ceni, é ídolo ou não é? Para mim, claro que é ídolo. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil com o Luciano indo bem. Se tá bem ou mal, ele tá jogando. E olha só eu sendo redundante aqui. Eu não tenho nenhum desses dois jogadores como ídolo, mas se parar para pensar, o Luciano ele tem muito mais direito de ser ídolo do que o Lucas Moura. A verdade é essa.
E para você, quem é mais ídolo, Luciano ou Lucas Moura? Comenta aqui embaixo. Vamos ver como é que vai estar a enquete aí. E ainda sobre o Luciano, olha o esculacho que ele deu depois da partida São Paulo e Flamengo. A gente fez um primeiro tempo bom, a gente começou bem. Eles não apitam pênalti pra nós. Pênaltis claros, claríssimos. Mas contra nós é incrível. É muito rápido, o juiz confirma em campo, ele não vai no VAR. Eu não sei o que acontece contra o São Paulo. E contra mim, porque o Rafa me designa pra não poder falar com o juiz. Eu fui cobrar um cartão amarelo e ele me deu amarelo. Sem explicação nenhuma. Tava com o braço pra trás. Ah, correu na minha direção. Não. Isso tem que mudar. A camisa de São Paulo é muito grande e pesada pra isso estar acontecendo. Saldo final. Um pênalti muito mal aplicado para o Flamengo. 2 pênaltis não dados para o São Paulo. E um cartão desnecessário para o Luciano. E eu nem vou entrar nos pequenos detalhes, tá? Na minha humilde opinião, o São Paulo foi melhor. Tá? E se não fosse essa péssima arbitragem, poderíamos até vencer essa partida. Por que não? A propósito, cadê o rolo compressor? Que disse que ia vir, ia passar por cima do São Paulo. A Ferrari que ia atropelar o São Paulo. O tal de malvadão que estava botando medo em todo mundo. Ia atacar o terror na Vila Belmiro contra o São Paulo. Cadê? Tô esperando até agora e não vi. Porque é o seguinte, quando rolou aquele boato que o São Paulo entregaria o jogo para o Flamengo para atrasar o lado do Palmeiras, eu vi e ouvi flamenguistas, principalmente o pessoal da mídia, dizendo que o Flamengo não precisava disso, não. O Flamengo estava com um timaço e ia acabar com o São Paulo. E aí? Não veio esse timaço todo, né? É esse o malvadão? Porque se for, meu amigo, se prepara, hein? Vai tomar uma taca do Palmeiras na final da Libertadores. E ainda o danado do malvadão teve sorte, porque a arbitragem não apitou para os dois lados, tá? O São Paulo mais uma vez foi assaltado futebolisticamente falando. E sabe por que o São Paulo partiu para cima do Flamengo? Porque o São Paulo precisava vencer a partida. Estamos tentando uma vaga na Libertadores ou até mesmo na pré-Libertadores. O São Paulo ainda tem um objetivo nesse campeonato. Nessas horas, que se dane Palmeiras, que se dane Flamengo, que se dane todo mundo. A nossa meta tá lá e a gente precisa chegar. Se eu explicar isso para uma barata, a barata vai entender. Mas tem gente que não. Mas esses desprovidos de inteligência e de simancol estão ali falando que o São Paulo fez um esforço danado para ajudar o Palmeiras e prejudicar o Flamengo. O que é isso, cara? O Palmeiras foi lá e ganhou do Santos. Por que o Flamengo não veio e ganhou do São Paulo, como estavam dizendo que ia acontecer? Não, agora a culpa é do São Paulo. É o São Paulo que decidiu o campeonato. Tem mais 7 jogos o Flamengo. São Paulo tem mais 6. E o Palmeiras tem os mesmos 7 jogos daqui para o final do campeonato. Se virem. E não vem com esse papo de Mauro César Pereira, que está se criando uma rivalidade dos clubes paulistas com o Flamengo. Isso não existe. Ninguém liga para o Flamengo aqui. E para ser sincero, eu quero que o Palmeiras se lasque. Entre Flamengo e Palmeiras é óbvio que eu prefiro que o Flamengo erga a taça. As taças, né? Mas se fosse São Paulo seria melhor ainda, porque é meu clube do coração. Se fosse Botafogo seria legal também. Chega de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Ninguém aguenta mais isso, cara. Segundo, eu não deixo de dormir quando o São Paulo perde para o Flamengo. Isso não acontece. E diga-se de passagem, tá difícil do São Paulo perder para o Flamengo, hein? Nos últimos 7 jogos, dá uma olhada nisso. Tivemos aí 3 empates, 3 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Flamengo. Inclusive, no meio dessas vitórias e empates aí, tivemos a final da Copa do Brasil, que o São Paulo foi o campeão. Contra quem? Contra o Flamengo. É importante frisar, né? O tal de malvadão aqui em São Paulo contra o São Paulo não se cria não, tá? É só qualquer coisa. O Mirassol dá mais trabalho para o São Paulo do que esse tal de malvadão aí. E um recadinho para a turma que está dizendo que o Flamengo tropeçou nas próprias pernas contra o São Paulo, perdeu ponto para ele mesmo. Tem um recadinho para vocês. Aqui, ó. E menos, hein? Bem menos. E para fechar com chave de ouro, se a soberba dos amigos flamenguistas se transformasse em grãos de areia, o Rio de Janeiro virava um deserto. Mas mesmo assim, que seja o Flamengo o campeão brasileiro e que seja o Flamengo o campeão da Libertadores, tá? Boa sorte para vocês. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. E aqui do lado tá o meu pós-jogo. Dá uma assistida lá no meu canal principal, tá bom? Valeu!